Esse vídeo é um oferecimento Rede TV Plus. Assine agora para ter todas as vantagens e concorrer a prêmios diariamente, hein? Acesse www.redetvplus.com.br. Em meio a pressões para aumentar os investimentos em obras de infraestrutura, o presidente Jair Bolsonaro reuniu políticos e ministros, os chefes dos poderes executivo e legislativo, para reafirmar que o teto de gastos será sim respeitado. A repórter Caroline Aguiar está no Palácio da Alvorada e tem as informações. Oi, Carol, boa noite. Esse pronunciamento foi feito agora há pouco e trouxe algumas mensagens, alguns recados importantes, né, Carol? O que o presidente disse exatamente? Boa noite, Amanda. Boa noite, Mauro. Bom, esse pronunciamento acabou há cerca de 20 minutos, agora há pouco, de uma reunião que durou mais de uma hora. Bom, a principal mensagem, o principal recado do presidente Jair Bolsonaro foi reafirmar, reforçar o compromisso do governo com o acerto de contas, com contas em dia. Então, ele citou algumas pautas que vão colaborar com isso, entre elas, principalmente, o respeito ao teto de gastos, que vem sendo muito falado nos últimos dias, porque há uma pressão muito grande para que ele seja flexibilizado, para que haja um aumento de despesas. Então, além desse teto de gastos, do respeito ao teto de gastos, o presidente citou outras pautas que também podem ajudar as contas, como as privatizações e a reforma administrativa, que ainda não foi enviada pelo governo ao Congresso. Bom, participaram dessa reunião os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, do Senado, Davi Alcolumbre, os ministros da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e da Economia, Paulo Guedes, além de alguns parlamentares que representam o governo no Congresso. Essa reunião também tem um claro objetivo de mostrar harmonia na relação entre o Congresso e o Planalto. A gente sabe que esse relacionamento nem sempre é tão apaziguado, mas essa reunião também é uma tentativa de demonstrar aí uma harmonia entre os poderes. Vamos ver um trechinho da fala do presidente Jair Bolsonaro após a reunião. A economia está reagindo e nós aqui resolvemos então, com essa reunião, direcionar mais as nossas forças para o bem comum daquilo que todos nós defendemos. Nós respeitamos o teto dos gastos, queremos a responsabilidade fiscal e o Brasil tem como realmente ser um daqueles países que melhor reagirá à questão da crise. Bom, quem participou também dessa reunião foi o deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná. Ele foi anunciado hoje como novo líder do governo na Câmara. Antes, esse cargo era ocupado pelo Major Vitor Hugo, que é do PSL de Goiás, desde o início do governo Bolsonaro, mas ele nunca foi muito bem aceito pelos pares ali dentro do Congresso. Então, a partir de agora, Ricardo Barros representa o governo na Câmara e essa indicação também representa uma conciliação, uma aproximação, na verdade, entre o governo e o Centrão, que é um bloco de partidos de centro e direita que tem uma atuação muito forte dentro da Câmara. Como Ricardo Barros é do PP, que é um partido forte também dentro desse grupo, essa indicação representa aí a aproximação entre o presidente Jair Bolsonaro e o Centrão. Bom, mas essa preocupação do governo em demonstrar tranquilidade, respeito ao teto de gastos, começou hoje logo cedo, como a gente vai ver na reportagem. Nas últimas semanas, vinha ganhando força na esplanada dos ministérios os pedidos para que o governo aumentasse o endividamento para possibilitar investimentos em obras públicas. Os ministros da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, e do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, principais defensores dessa estratégia, argumentam que novas obras poderiam favorecer a retomada da economia, do emprego e até facilitar uma eventual reeleição do presidente Jair Bolsonaro. No entanto, essa proposta bate frontalmente com a política de contenção de gastos defendida pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, que começou a ficar acuado dentro do governo. Ontem ele chegou a chamar os colegas de fura-teto e disse que ia brigar com os ministros que insistissem em flexibilizar o teto de gastos, que impede que as despesas do governo cresçam mais do que a inflação do ano anterior. Até então, Guedes só tinha o apoio público do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, mas hoje Bolsonaro fez acenos ao ministro. Numa longa publicação nas redes sociais, acompanhada de uma foto com Tarcísio de Freitas e Paulo Guedes, Bolsonaro minimizou a disputa entre os ministros. Disse que é normal, num orçamento curto, eles buscarem recursos para obras essenciais, mas ressaltou que o norte do governo continua sendo a responsabilidade fiscal e que a equipe continua unida e consciente da responsabilidade de conduzir a economia.
O vice-presidente Hamilton Mourão também se manifestou sobre a importância do teto de gastos e a disputa entre os ministros. O teto de gastos é a nossa âncora fiscal. Nós temos uma situação fiscal péssima, né? Então não é algo que possa estar sendo tratado da forma como está. Nas redes sociais, o presidente Bolsonaro também defendeu as privatizações. Disse que o Estado está inchado e deve se desfazer de empresas deficitárias. Mas reconheceu as dificuldades de privatizar. Disse que não é simplesmente pegar uma estatal e colocá-la na prateleira para quem der mais levar. Ontem, o secretário de Privatizações, Salim Matar, pediu demissão do cargo. Ele alegou falta de vontade política para dar andamento às privatizações. O mesmo foi feito pelo secretário de Desburocratização, Paulo Webel, que estava insatisfeito com o fato do governo não enviar a proposta de reforma administrativa ao Congresso. As baixas no Ministério da Economia reforçam a debandada da equipe, que já perdeu outros 5 integrantes desde o ano passado. Sem citar as recentes demissões, Bolsonaro disse que é normal a saída de alguns para atender a ambições pessoais e que todos que deixam o governo vão para outra atividade melhor. As manifestações do presidente em defesa de Guedes são consideradas importantes, já que um eventual enfraquecimento do ministro pode levar à falta de credibilidade do governo diante do mercado financeiro e à retirada de investimentos do país. O Supremo Tribunal Federal aprovou a proposta orçamentária da Corte para o próximo ano no valor de 712 milhões de reais. O valor não prevê reajuste para os ministros. O salário dos magistrados, de R$ 39 mil, é o teto do funcionalismo público. O texto agora será enviado ao Poder Executivo, que é o responsável por propor o orçamento da União. Em 2020, o orçamento enviado pelo STF foi de R$ 686 milhões.